Pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre a morte, sobre a estúpida morte do Clériston da Cunha, conhecido como Clezão, que foi um dos manifestantes que estavam presos na Papuda, que havia já uma decisão do Ministério Público solicitando a soltura dele. O STF foi avisado que ele corria risco de vida, que ele poderia morrer a qualquer momento, e não fez nada. E ele, preso desde a época das manifestações, faleceu, se tornando um mártir do povo brasileiro. A morte do Clezão é a morte de toda a sociedade brasileira. Perdeu, mané, não amola. Pois é, e agora quem perdeu a vida. Clezão perdeu a vida e o povo brasileiro perdeu a sua dignidade. De maneira nenhuma, pelo contrário, eu sou da paz, né? Eu prego a paz, eu sempre prego amor, jamais que eu faria esse tipo de coisa, levasse alguma coisa que ferisse alguém. Acho que de madrugada, não lembro, mais ou menos, eu comecei a passar mal, eu sei que eu desmaiei, inclusive fiz xixi até na roupa, sem ver, né, quando você desmaia, me levaram para uma UPA, né, aí me trouxeram novamente, aí que a minha esposa chegou com os remédios lá por volta de umas 7 horas da manhã, 6 horas, não lembro exato, a hora exata, né, e realmente eu tenho uma vasculite e estou aqui até agora. Passei muito mal, 17 dias sem poder comer, aqui preso aqui no hospital, aqui no presídio, né? Eu tenho essa vasculite aqui, de desmaiar, falta de ar, essas coisas, mas Deus tem cuidado da gente aqui, nós vamos vencer. Olha que absurdo. O Clezão, ele foi, entre outras coisas, né, acusado de que ele tinha por objetivo final a instalação de um regime de governo alternativo, produto da abolição do Estado Democrático de Direito. É um absurdo, né? Alguém dizer que foi dar um golpe sem dar um tiro. A gente sabe que ali não era um golpe de Estado. Erraram, sim, erraram, não tinha que depredar patrimônio público, mas que paguem pelos seus erros na medida certa. Não é justo você condenar uma pessoa à morte. Clériston da Cunha, conhecido como Clezão, ele foi condenado à morte e foi uma morte anunciada. O Supremo Tribunal Federal feriu de morte a nossa Constituição. Aquele que deveria lutar para a manutenção da nossa Constituição Federal, que deveria lutar pela nossa Constituição Federal, é o órgão que rasga a Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal é responsável pela morte do Clezão, porque ele morreu pela ineficácia e pela vingança feita pelo Supremo Tribunal Federal contra a população brasileira. Foi um ser humano que morreu e a gente não pode se calar diante disso, porque se nós nos calarmos, de uma morte viram 100, viram 1000, viram 1 milhão, e assim como dessa vez foi o Clezão, pode ser um filho meu, pode ser um neto meu, pode ser minha mãe, meus irmãos, pode ser o seu filho, pode ser a sua filha, pode ser o seu neto, pode ser qualquer um, porque essas pessoas que são autoritárias, que não conseguem conviver com a liberdade de expressão, com a liberdade de manifestação do ser humano, essas pessoas justificam a morte de outro ser humano simplesmente dizendo
que é para o bem da coletividade como um todo, que é pelo bem da sociedade. Quando um jurista do quilate de Ivens Gandra Martins vem a público colocar a sua opinião e dizer que isso está errado, isso não é constitucional, isso não é legal, isso não é justo, é porque está na hora de colocarmos as barbas de molho. O judiciário é para fazer justiça e não injustiça. Nós estamos vivendo um momento histórico na vida do nosso país, que pode acontecer qualquer coisa. E nenhum dos poderes pode usar a vingança como forma de mudar e obrigar uma sociedade toda a pensar da mesma forma. Um assunto que realmente me sensibilizou sobremaneira foi a morte desse pai de família com 2 filhos casados, que estava preso em Pampulha e sofria de diabetes e de hipertensão. E ele continuou preso e morreu. Homem sem ficha nenhuma, segundo os jornais, que pai de família com 2 filhos. Nunca vi na história do mundo um golpe de Estado sem armas. Pergunto aos meus telespectadores e a 207 milhões de brasileiros: quando no mundo houve um golpe de Estado sem armas? É evidente que não era golpe de Estado. Prenderam pessoas sem nenhum passado criminal, com folha corrida criminal em branco. E um deles, pai de família, com 2 filhos, mulher, preso com problemas de saúde. Mas a morte de um cidadão em que a própria Procuradoria-Geral da República, em setembro, pediu, por causa da sua saúde, que não continuasse detido, me sensibilizou. Isto é algo que nós temos que refletir seriamente. Nós, advogados na defesa da advocacia, os membros do Ministério Público, para exercer com maior intensidade a sua defesa da cidadania. E os membros do Poder Judiciário, para mais do que fazer justiça, não fazerem injustiça. Nós somos seres humanos e quando a gente perde a nossa humanidade, quando a gente perde o nosso poder de indignação perante essas situações, nós estamos nos entregando à tirania, ao totalitarismo, e nós não podemos deixar que a tirania, que uma ditadura se implante nesse país. Nós não podemos aceitar que um ser humano morra para satisfazer o desejo de vingança, para satisfazer o desejo e a lascívia pelo poder e dentro da lei, os direitos que a Constituição nos garante, nos manifestarmos, nos posicionarmos, e a morte do Crezão feriu de morte a nossa democracia, feriu de morte o povo brasileiro, feriu de morte a nossa humanidade. Vamos nos indignar, vamos mostrar que nós não aceitamos esse tipo de coisa. Grande abraço a todos e vem comigo!